A Folha de São Paulo abriu espaço para Bolsonaro, que ofereceu uma verdadeira aula sobre como funciona a democracia. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, antes de começar esse vídeo, já deixe seu curtir rebelde. Vamos ver se a gente consegue mais curtidas do que visualizações. Em 1967, um professor americano chamado Ron Jones foi questionado por um aluno. Era uma pergunta que muitos faziam e ainda fazem. Como um povo alemão pôde apoiar e seguir cegamente Hitler e o nazismo? Para responder a essa pergunta, Jones decidiu aplicar um experimento na primeira semana de abril de 1967. Foi uma experiência que ficou marcada na história, da terceira onda. O professor decidiu criar uma espécie de movimento dentro de sua sala de aula. Aplicando uma certa disciplina com tons de moralidade, aos poucos, ele criou um grupo segregado. Esse grupo foi denominado de A Onda, um mero movimento revolucionário. Sob a influência da doutrina dos escolhidos ou ungidos, os alunos passaram a se ver como superiores aos demais. Eles se consideravam as forças do bem. Obedecendo cegamente aos estatutos criados, eles começaram a impor aquela visão a outros. Eles denunciavam colegas que não seguiam o movimento e até intimidavam quem não queria participar. Em poucos dias, a classe estava completamente tomada pelo espírito da onda. O experimento A Terceira Onda durou apenas 5 dias, pois o professor percebeu que o movimento estava se expandindo para outras classes. Essa terrível experiência virou filme, que recebeu o título A Onda. Jones mostrou como o fascismo pode ser despertado em uma sociedade. Hoje, muitos movimentos, utilizando de práticas fascistas, lutam contra um fascismo imaginário, pois não compreendem, nem ao menos conseguem defini-lo. A verdade é que o identitarismo age como um catalisador para o desenvolvimento do fascismo. Quando você segrega as pessoas e as identificam com rótulos partidários ou de movimentos sociais, o resultado é o aumento dos conflitos. Acabamos tendo brigas tribais com polarização e radicalização. O Paraguai, por exemplo, combate o identitarismo e, por isso, ele tem um país com uma população coesa. Nenhum país consegue prosperar sem uma identidade hegemônica. Por isso, qualquer país que adote o identitarismo tende a enfrentar conflitos sem fim. E esses conflitos só cessam quando o identitarismo é superado ou quando o fascismo acaba se estabelecendo. Nos Estados Unidos, há movimentos que parecem seitas, como é o caso do 4B. O 4B promove a ideia de uma sociedade sem maridos, sem filhos, sem namorados, sem homens na verdade. O senador Rogério Marinho apontou para este problema. A pauta woke identitária não tem limites, prega a fim da sociedade ocidental. A esquerda só acredita na democracia quando vence. Todos os que ousam discordar ou pensar de forma diferente são rotulados como fascistas e extremistas. Eles cultuam o ódio e a intolerância. Não passarão. A psiquiatra de Yale, Amanda Cowling, médica especialista em saúde mental, aconselha os telespectadores da MSNBC a romperem laços com familiares que votaram em Trump e se recusarem a vê-los nos feriados. A psiquiatra afirmou: se você sente que precisa estabelecer limites, você deve ter o direito de fazê-lo. Ou seja, são pessoas que são contra levantar muros nas fronteiras, mas são a favor de levantar muros entre família para manter a chama do identitarismo.
Ao contrário deste pensamento, a Folha de São Paulo deu espaço para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Assim como na experiência A Onda, o jornal foi atacado por supostos antifascistas que agem como fascistas. O advogado constitucionalista André Marsiglia apontou: Bolsonaro publicou hoje um artigo na Folha, e a mídia que se diz democrata está chamando o jornal de fascista. Ser contra Bolsonaro, poder dizer o que pensa, contra a Folha dar espaço a pensamentos diversos, é um bom exemplo de como não aceitar a democracia. Em seu texto, Bolsonaro critica a forma de como a mídia e os movimentos de esquerda retratam o movimento conservador. E, por fim, ele acende uma chama de resistência. Esses são os que apresentam como democratas, autonomeados salvadores da democracia, uma democracia que pisoteiam quando podem. Além do mais, vivem numa realidade paralela, ilhados dentro das suas bolhas, afastados do povo e dos trabalhadores que, um dia, disseram representar. São incapazes de compreender que não é possível, a não ser numa ditadura absoluta, impedir a manifestação da vontade popular, da qual os líderes são apenas portadores. Se suprimirem um líder, outro aparecerá. E como têm aparecido líderes capazes de canalizar e expressar a vontade majoritária do povo. Agora mesmo nas nossas eleições para prefeitos e vereadores, os homens e as mulheres da direita invadiram democraticamente, pela força do voto, a arena política, num tsunami de afirmação poucas vezes visto. Isso ocorre por uma razão muito simples. O jardim da política só floresce quando é irrigado pela vontade popular. Quando uma força política se desconecta do sentimento da maioria, é inevitavelmente que se define. Pode até resistir por um tempo à custa de repressão e do uso desavergonhado dos orçamentos públicos, mas seu destino está traçado. Está destinada à irrelevância, ou mesmo a desaparecer. Com quantas antigas potências do cenário político não vimos isso acontecer? Cada um que faça as suas escolhas. Nós, da direita, tão injustamente acusados de extremismo, continuaremos perseverando no caminho que sempre defendemos, o da liberdade e da democracia, entendida como governo do povo. Continuaremos nos esforçando para ouvir o povo e estar conectados aos anseios mais profundos da sociedade, mesmo quando estes não encontrarem espaço nos mecanismos tradicionais de formação da opinião pública. E trabalharemos com a seriedade e a obstinação de quem se esforça todos os dias por um futuro melhor para as pessoas, para as famílias e para o nosso Brasil. Bolsonaro foi acusado de ser antidemocrático por uma força que, aos poucos, vem aderindo ao fascismo, como na experiência A Onda. Então, quem realmente ameaça a democracia? Aqueles que defendem o direito ao debate livre e a diversidade de pensamento? Ou aqueles que tentam impor uma visão única e inquestionável da realidade e através do poder do Estado? Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.